E aí, pessoal? Tudo bem? Enquanto a galera aqui vai entrando, eu vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live hoje, que é doença no corpo físico. Comecei um pouquinho antes, porque a live hoje vai ser bem rapidinha, mas eu não poderia não vir aqui conversar com vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Oi, Clodoaldo. Olha, Clodô, tudo bem? Fixando um comentário aqui para vocês. Maravilha. Mona, boa noite. Índia, Cássia, Gi, Cris, tudo bem, pessoal? Tami, boa noite. Tudo bem? Gente, eu entrei um pouquinho mais cedo, tá? Pra gente já começar a conversar sobre essas coisas logo, porque eu tô com fogo na consciência, eu ainda tenho aula depois dessa live, então a gente vai... Hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho mais enxuta, tá? Mas eu não poderia não deixar de vir aqui entregar esse conteúdo pra vocês, que eu acredito que nada é por acaso, tá? Porque essa semana... Desde a semana passada até hoje, eu recebi várias mensagens de pessoas por direct sempre com a mesma coisa. E como eu não acredito em coincidência, que nada é por acaso, então eu falei, não, eu preciso ir, não vou cancelar a live, eu preciso ir conversar com a galera pra explicar o que tá acontecendo de uma forma breve, se for necessário. Terça-feira que vem a gente fala mais sobre esse assunto, tá bom? Ah, Lu, tá chegando a minha consulta, que legal, lindona, seja bem-vinda, tá um pouquinho devagar, né? Devagar não, né? Demora um pouquinho mais, né? A agenda tá cheia, graças a Deus. Então tá bom, pessoal, olha, pra quem tá chegando aqui hoje, meu nome é Juliana Casagrande, eu sou desenvolvedora do protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais. Durante 10 anos fui intolerante, tive muitos problemas gastrointestinais, restrições alimentares, e eu desenvolvi um protocolo que auxilia pessoas que estão intolerantes alimentares a voltarem a comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável, mas com o poder da limpeza do lixo emocional, sem qualquer tipo de dieta, restrição alimentar ou remédios. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, hoje, como eu já falei, vai ser uma live bem rapidinho, então quem entrou, pegou, se não depois vê desde o começo. E a gente vai falar sobre doenças, né? Como eu coloquei no post hoje cedo sobre isso, né? A gente tem vários tipos de doenças e a maioria das pessoas vê a doença como algo negativo, como algo ruim. Então, as pessoas reclamam, essa intolerância alimentar, eu não aguento mais isso, porque meu intestino tá uma droga, eu não sei mais o que fazer, porque meu intestino tá preso, meu intestino tá solto, porque toda vez que eu como lactose, minha cabeça dói, eu fico com enxaqueca, ou então eu fico cheia de gases, a minha unha tá fraca, meu cabelo caindo, e aquela coisa que se você está intolerante alimentar, você sabe o que eu tô falando. E o que eu sempre venho falando aqui nas lives com vocês, nos meus posts, a doença não é o nosso inimigo. Os sintomas físicos, eles não são os nossos inimigos e a gente tem que olhar isso com amor e gratidão, porque é o seu corpo, o seu sistema falando com você, olha, não tá legal. Presta atenção nisso, porque você precisa olhar para isso e não como algo negativo, ou seja, a gente tem que se alinhar com o nosso corpo, a nossa mente, para que os dois juntos, de forma integrativa, a gente consiga viver uma vida com mais leveza, com harmonia e tudo mais. Então, gente, beleza. Eu fiz umas anotações aqui para eu ir direto ao ponto, sem enrolação, tá bom? Então, o que acontece, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com algum sintoma físico, com alguma doença, e aí nisso, deixa eu tomar uma água, isso inclui para tudo que eu vou falar, tá, gente? Não só para intolerância alimentar, mas para tudo na vida. Então, o que acontece? Você tem aqui
Começa com a intolerância alimentar, né? Começa com gases, depois vem com uma leve distensão abdominal, depois vem com a intolerância à lactose, depois a intolerância ao glúten, enxaqueca, e tudo isso aqui são os sintomas. Mas o que que acontece? Quando você tira isso, você tem o quê? A causa raiz. A causa raiz. E o que que todo mundo faz? É tratar o sintoma. Então, você toma remédio para dor de cabeça, você toma um remedinho antigases, você toma um chazinho, você tira o glúten ou a lactose da sua dieta, e assim vai. Você faz o quê? Você trata os sintomas. E você faz isso, faz aquilo, e você vai vendo que nada melhora. Mas o que que acontece? Se você tirar isso, atrás desses sintomas que você tem a causa raiz da sua intolerância alimentar, a causa raiz dos seus desconfortos gastrointestinais, a causa raiz de todo sintoma físico que o seu corpo tá dando. E aí, cada sintoma, pela linguagem do corpo, pela metafísica, pela nova medicina germânica, a gente tem interpretações, o que que o nosso corpo quer dizer com isso. E aí a gente não vê dessa forma, a gente vai lá e mete a boca no nosso corpo. Ai, que droga, porque eu não aguento mais ir no banheiro, eu não aguento mais essa restrição, eu só vivo com a barriga inchada, meu intestino não funciona perfeitamente bem, eu tô cansada, já fiz todo tipo de dieta, agora eu tô radical, tô comendo e passando mal mesmo, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, e a pessoa come, passa mal, come, passa perrengue, come, passa vergonha, ou então fica aquela pessoa depressiva que não pode comer nada, aquela pessoa que fala, eu queria tanto comer, e tá no papel de vítima, em vez do quê? De pegar e integrar. Peraí, eu tô com esses sintomas, o que que isso quer? O que que esses sintomas ou a doença quer dizer pra mim? O que que eu preciso aprender com isso? Em vez de sair dessa zona de conforto, que é remédio, você toma remédio, você faz exames, aí não dá nada às vezes, você tira o alimento da sua dieta, depois introduz novamente, continua passando mal, aí a intolerância alimentar aumenta cada vez mais. Então é isso que a gente vai falar hoje, tá? E para vocês verem que eu costumo dizer, né, principalmente para os meus clientes, que assim, esse conteúdo que eu sou a pioneira de trazer para vocês, dessa integração mente-corpo, esse conteúdo daqui uns 100, 200 anos, ele vai ser algo tão simples, tão natural, como se fosse a penicilina, sabe? Tipo, que a galera fala, como é que a gente conseguiu viver sem isso? Então vai ser mais ou menos isso. Por quê? Porque daqui a um tempo vai estar tão integrado corpo, mente, emoções, pensamentos, sentimentos, que a galera vai falar assim, nossa, como é que eles viviam dessa forma? Então, o que que acontece? Eu não sei se vocês conhecem, mas segundo Grodeck, quem é Grodeck? Grodeck, eu costumo dizer que é o pai da psicossomática moderna. Ele trabalhava ali próximo do Freud, sabe? Eles ficavam analisando, pensando, observando. E aí, o que que ele viu? Ele tem uma frase que eu gosto muito, eu vou ler aqui para vocês. Toda doença tem como base um conflito emocional infantil não resolvido. Olha só que fantástico. E isso, gente, já era falado lá no começo de 1900. Então, anotem aí se vocês quiserem procurar ou ler mais sobre Grodeck, o pai da psicossomática moderna. E é isso que a gente vai falar hoje. E nisso, você tem que entender que a dor física que você sente no seu corpo hoje, nada ela é mais do que uma somatização. Ou seja, quando você, principalmente na sua infância, você passou por algo que foi tão difícil para você, tão dolorido, que você colocou uma venda. E aí você colocando essa venda, você sai da realidade e você vai o quê? Para um mundo ilusório, para um mundo virtual, que não existe, que não é realidade. E aí você coloca um óculos que não é o que está acontecendo com você. Por quê? O que que acontece? Tem muitos experimentos que eles falam que, experimentos com macacos. Então, por exemplo, se o macaquinho tá lá, ele tem contato com a dor, não de forma constante, mas todo dia ele vai lá e recebe um ps de dor, ps de dor, ps de dor. Ele vai tendo aquele contato com a dor, ele consegue viver com aquilo?
durante muitos e muitos anos. Só que, se esse macaquinho, ele levar de 24 horas a 48 horas dor constante, sem nenhum intervalo, ele morre. Por quê? Porque ter contato com a dor constantemente é algo que a gente não consegue lidar, a gente não consegue dar conta, o nosso sistema não dá conta. E aí, o que acontece? O que acontece é que a gente morre. Então, quando na nossa infância a gente vivenciou algo que foi muito desafiador, muito dolorido, um trauma, algo que às vezes, quando eu falo trauma, às vezes pode sim ter sido algo muito grandioso, mas às vezes é algo que para sua criança interior ela não soube digerir aquilo, ela não soube lidar com aquela situação, com aquele trauma. E aí o que ela faz? Ela põe uma venda, coloca um óculos, sai da realidade que está acontecendo e vive uma realidade virtual, vive uma realidade que não é a que está acontecendo. E aí o que acontece? Aí o nosso corpo é uma forma de proteção do nosso corpo. Por quê? Porque eu quero que você imagine que se você ficar em contato com a dor direto, vai acontecer que nem aconteceu com o experimento do macaquinho. Você morre. Então, a nossa mente, ela tira a gente daquele contato da realidade e põe esse óculos para quê? Para que você consiga sobreviver. E aí, o que acontece, né? O Grodeck, ele fala muito isso, né? Da doença física, que a gente tira isso, porque o que acontece, né? A gente tá ali com aquela dor emocional e o nosso sistema precisa tirar a gente daquilo. Então, ele tira daquela realidade e põe você numa realidade que não é a verdadeira. Então, você começa a viver uma realidade que não é a sua verdade. E aí, o que acontece, né? Falando um pouquinho da live da semana passada. Aquelas pessoas que falam assim... Nossa, tô perdendo a voz, gente. Aquelas pessoas que falam assim, Juliana, eu não tenho nenhum problema com meu pai, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Meu, todo mundo tem problema com pai e mãe. Todos. A questão é, se você conseguiu trabalhar isso na sua infância ou na fase adulta, ou se você vem carregando esse trauma. Se você fala que você não tem nenhum problema, você está usando um óculos fora da realidade, que é a que tem, que o seu sistema ele tirou você dessa realidade. E aí, o que acontece? A função da doença, dos sintomas físicos, é te acordar para essa ilusão que você está vivendo. É para te falar assim, oi, olha, presta atenção, a sua criança interior ficou presa num trauma lá atrás, que só você, adulto, pode tirar. Por quê? Porque naquele trauma que você vivenciou lá no passado, os adultos que eram responsáveis por você, eles não conseguiram te auxiliar da forma como você precisava. E a única pessoa que pode fazer isso hoje é você, o seu adulto, ir lá atrás da sua criança interior. E aí outro dia uma seguidora perguntou assim pra mim, mas Ju, por que tem tantas pessoas que, elas têm tanto mais problemas do que eu, mas elas não têm nenhum sintoma físico, elas não aparentam nada, nossa, elas têm muito mais problema do que eu e elas são muito boas. E aí entra naquela coisa, né? Uma que a gente sempre fica comparando a nossa grama com a grama do vizinho, não é verdade? E outra coisa tem duas opções que eu respondi para ela, é assim. A primeira essa pessoa, você não sabe o que ela vivencia internamente, dentro dela. Pode ser que ela não tenha uma intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, mas pode ser que ela tenha ansiedade, ela tenha insônia, ela tenha crise de pânico. A gente não sabe, né? Essa pessoa não fica falando às vezes. Ou então, essa pessoa, ela consegue ver a vida com leveza e harmonia. E o que é viver a vida com leveza e harmonia? É saber que tem um problema. Tem. Eu costumo brincar que a nossa vida é como se fosse uma fase de videogame, gente. Então, o que acontece? Tem um problema, tem uma situação desafiadora na nossa vida, como é que a gente vai olhar para isso? A gente vai ver que tudo acontece comigo, porque eu sou um azarado, porque
porque Deus não me ama, porque eu mereço, fica se chicoteando, fica reclamando da vida, fica falando um monte de coisa negativa, ou você tem a postura de um adulto. Peraí, tá bom, tá acontecendo isso, tá bom. O que eu tenho que fazer para aprender com essa situação, para ela nunca mais acontecer na minha vida? E aí pode ser que essa pessoa, ela não tenha nenhum sintoma físico, por quê? Porque ela sabe trabalhar emocionalmente com os desafios que ela vem vivenciando. É como se fosse um videogame. Enquanto você não passar de fase, você vai ficar repetindo. Ou seja, você atrai um tipo de relacionamento que é o mesmo padrãozinho, você sai de um relacionamento e vai para outro, é o mesmo padrão. Você muda de emprego, sai daquele emprego que você achava horroroso e aí você vai para um outro emprego que você também acha horroroso. Por quê? Porque você não trabalhou as questões que você precisa aprender. E quando você não trabalha essas questões, você fica repetindo o mesmo padrão. Então, gente, quanto mais a gente levar a vida com leveza e harmonia, quanto mais a gente levar a vida vendo como se fosse uma fase de videogame, o que a gente precisa aprender com tudo isso, melhor seria. Mas o que a maioria faz? Reclama, xinga, fala que Deus é injusto, que eu sou uma coitada. E aí o que acontece? Vai passar por mais situações desafiadoras, cada vez mais e mais e mais. Então, gente, falando brevemente sobre isso, né? Geralmente a doença, ela não mata ninguém, tá? Falando aqui de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, eu nunca vi ninguém que falou, nenhuma manchete, pessoa morre de intolerância alimentar, ou morreu sei lá, de intestino preso até que pode ser, mas de intolerância alimentar. E aí, voltando um pouquinho para não dispersar, a gente tem 4 níveis de doenças, tá? E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês, os 4 níveis de doença. Tem várias vertentes do que eu vou falar aqui, tá? O que eu trago é uma forma que eu acredito que seria a melhor forma para mostrar para vocês começarem a ter um pouco mais de consciência sobre isso. Se vocês gostarem do tema, a gente pode aprofundar isso e eu trazer mais a fundo, mas inicialmente o que eu quero dizer? Que a gente tem 4 tipos de níveis de doença. Então, a gente vai começar com um nível de doença mais leve, vamos dizer assim, que é o tipo de doença energética. E o que é uma doença energética? Ou seja, quando a gente está vivo, o nosso corpo, ele é quente, não é? Tem todo uma energia no nosso corpo. E quando a gente morre, o que acontece? Cessa essa energia e o nosso corpo fica frio. E o que por exemplo, a medicina oriental faz? Por exemplo, a acupuntura, o Douyin, lá no Oriente, eles acabam trabalhando o campo energético. E por que é tão importante trabalhar o nosso campo energético? Por quê? Porque existe aqui o nosso campo, ele tem energia e essa energia fica fluindo. Quando você tem uma dor, por exemplo, aqui no braço ou no ombro, você fica, às vezes, fica duro, né? Parece que a energia ali parou, estagnou e tudo fica muito preso, né? E aí, o que acontece? Geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente faz, né? Algumas pessoas, eu vou na acupuntura, travei e vou na acupuntura. Só que a acupuntura aqui, ela é usada de uma forma ruim, vamos dizer assim. Por quê? Porque a acupuntura, ela serviria como uma prevenção. Por quê? Porque o primeiro nível da doença é no campo energético. Ou seja, o que acontece? Quando você vai na acupuntura para uma prevenção, você acaba deixando todo o fluxo energético do seu sistema bem em equilíbrio. Então, provavelmente essa pessoa não vai ter doença física. Por quê? Porque ela está sempre cuidando do seu nível energético. Por quê? Porque quando você cuida do seu nível energético, você cuida da sua energia, do seu campo energético, do seu corpo energético, esse sintoma que está começando a ter, ele não vem para o corpo físico,
entendeu? Por isso que é tão importante, por exemplo, né? Ontem eu coloquei, né? Se as pessoas conseguiriam ficar 24 horas sem o celular. E uma seguidora comentou assim, eu não consigo, porque o que eu ia fazer nessas 24 horas sem o meu celular? Gente, vocês conseguem ver o nível da onde a gente tá? Por quê? Por que a meditação, a meditação está sendo tão requisitada hoje por médicos? Por que as pessoas estão indicando cada vez mais a meditação, a atenção ao momento presente? Por quê? Porque quando você medita, quando você presta atenção na sua respiração, você vai fazendo com que o seu campo energético, o seu corpo energético se reestabeleça. E às vezes 5 minutos de uma prática de meditação, ou de você só prestar atenção na sua respiração, isso já deixa todo o seu sistema equilibrado. Gente, 5 minutos. Então, assim, hoje tá tão banal viver em cima de TikTok, aqui no Instagram, que as pessoas elas não conseguem estar atentas ao momento presente, que as pessoas elas não conseguem estar aqui, simplesmente curtindo o momento presente. Elas precisam estar o tempo todo vendo na tela. E aí, o que acontece? Essas pessoas elas estão dentro da Matrix total. Total, gente. Total. Por quê? Porque você não consegue, às vezes, ler um livro mais. Porque você quer tanta novidade rápido que as coisas simples você não consegue fazer. Como ler um livro, prestar atenção no silêncio, conversar simplesmente com outras pessoas sem precisar de celular. Então, todas essas práticas que são extremamente simples, como meditação, uma caminhada, prestar atenção na sua respiração, olhar para a natureza, observar as coisas, isso acaba ajudando você a deixar o seu campo energético saudável. E aí, o que acontece? Se a maioria das pessoas, elas não conseguem ter consciência, né, desse campo energético. Aí a doença, ela vai para o campo funcional. E o que é o campo funcional? Sabe quando eu recebo muitas mensagens aqui, Juliana, eu fiz o exame de intolerância à lactose, mas não deu nada. Mas quando eu faço o consumo do leite, eu passo mal. O que será que é? Aí tem pessoas que falam assim, Juliana, eu tô com uma dor na minha barriga do lado X, lado direito, lado esquerdo. E eu já fui médico, já fiz todos os exames possíveis e imagináveis e ninguém sabe o que eu tenho. Me ajuda, o que será que é? E aí, o que acontece, né? Ainda quando a dor... Então, por exemplo, você quer se movimentar aqui, você sente que tem algo no seu ombro aqui, que quando você se movimenta, não tá legal, aí você vai, faz uma chapa, faz uma ressonância, mas não apresenta nada. Essa é a fase onde a doença está no seu campo funcional. Ou seja, ela saiu da parte energética, tá aqui no seu campo, mas ainda não foi para o corpo físico. E aí, o que acontece? Passa, né? Essa pessoa, ela continua com aquela dor, vai passando o tempo, aquela dor vai aumentando, passa alguns meses, às vezes anos, a pessoa repete novamente aquele exame, e aí, o que acontece? Aí, quando ela repete esse exame depois de um tempo, ela já aparece o sintoma que ela tem. Ela faz uma ressonância magnética, tira uma chapa, faz algum exame e aí o que acontece? Aí o sintoma físico já está no corpo. Nessa fase, quando está no corpo que já apresenta os sinais no corpo que vem no exame, é a fase aguda. Aí é quando a pessoa faz o exame de intolerância alimentar e agora dá, que ela está intolerante alimentar. É quando a pessoa, ela recebe um diagnóstico, aquela dor que ela tinha do lado da barriga é determinada doença ou é determinado por uma coisa X. Ou então, aquele movimento que a pessoa não conseguia fazer no ombro, agora já aparece na ressonância que tem uma lesão aqui. Porque e aí a pessoa, ela fica super feliz. Tá vendo? Eu falei, eu sabia que eu tinha,
Mas eu sabia, esses laboratórios que eu fiz exame, não tem nada, tudo ruim. Eu fui no médico tão ruim, ele não soube interpretar o meu laudo do exame e ainda fica feliz. Mas o que acontece, gente? A questão não é essa. A questão é que você já sentia no seu corpo físico que algo não estava legal. O seu corpo estava dando sinais para você que algo não estava legal, só que você não prestou atenção, você não foi lá pegar a sua criança interior e acolher ela. Você não foi tirar a sua criança interior do trauma, você não foi trabalhar o trauma que tem dentro de você. E aí o que o seu corpo faz? Tá bom, ele não prestou atenção no que eu estava falando. Vamos dar um sintoma físico no corpo dessa pessoa para ver se ele presta atenção no que eu tô falando. Tá fazendo sentido para vocês? Uma seguidora perguntou assim: Ju, a intolerância pode ser algo marcante que pode levar uma pessoa a ter problemas com ansiedade e depressão? Sim, pode sim. Maravilha. Gente, se vocês estão gostando dessa live, envia para os seus amigos, para os familiares, para quem tem algum sintoma que não sabe o que está acontecendo, envia essa live para essa pessoa, dá um like para esse conteúdo chegar, gente. É um conteúdo que vocês não vão ver em nenhum lugar, tá? Ninguém, eu costumo dizer, dá a cara a tapa para falar isso. A indústria farmacêutica, elas não querem que vocês saibam disso, por quê? Porque dessa forma eles não vão ter a rentabilidade que eles têm. Por quê? Porque eles querem que vocês fiquem cada vez mais e mais doentes. Muito bem, gente. E aí, o que acontece, né? Você tá ali na fase orgânica, que os seus sintomas já tá aparecendo no seu exame, e aí vem a intolerância, dá no seu exame que você está intolerante, aí você vai lá, tira o glúten da sua vida, tira a lactose, começa a tomar um chazinho, começa a tomar uma enzima, e você vai vendo que mesmo tirando aquele alimento, você continua passando mal. Mesmo você tomando a enzima, você continua tendo piriri ou intestino prende. Mesmo você fazendo tudo que o médico e a nutricionista te recomendou, você vê que os seus sintomas aumentam dia após dia. Ou o seu intestino tá mais preso, ou o seu intestino tá mais solto. Aí vem uma síndrome do intestino irritável e dia após dia os seus sintomas pioram. E aí o que acontece? Em vez de você ir lá e entender, pegar o sinal que o seu corpo tá te dando, não, você se chicoteia mais ainda. Porque eu tô cansada dessa intolerância alimentar, eu tô cansada dessa restrição alimentar, eu não aguento mais passar mal, e mete mais o pau nessas doenças físicas, em vez de você olhar para dentro e falar, poxa, o que tá acontecendo? Por que eu tô dessa forma? E aí, você tá aqui, né? Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, gases, distensão abdominal, síndrome do intestino irritável, e você tá aqui, cuidando dos sintomas, e você não olha o quê? Pra causa, que é o que tá aqui, que tá causando tudo isso. E aí você não olha. E aí vem a fase orgânica, a orgânica crônica. E o que é a fase orgânica crônica? É quando você tem diarreia todos os dias, é quando você tem dor de cabeça todos os dias, é quando o seu intestino não funciona perfeitamente bem, é quando você já tirou todos os alimentos e você não sabe mais o que fazer, é quando você está debilitada física e emocionalmente. E você tá ali, não prestando atenção, tratando o sintoma, você não tá tratando a causa. Uma vez eu conversei com uma senhora, uma mãe de uma seguidora, e essa senhora, ela tava com o intestino muito preso, ela já tava no hospital, já tinha ido no hospital algumas vezes porque o intestino dela prendeu. E ela era tão apegada às coisas que o intestino estava prendendo. E aí esse intestino estava fechando tanto que ela estava correndo risco de morrer. Porque as fezes poderiam subir aqui para a parte e sair pela boca. Vocês têm noção disso? E aí eu conversei com essa senhora, falei, olha, a senhora tem que entender que a senhora tem que abrir mão,
que a senhora tem que soltar, que a senhora precisa passar por um processo terapêutico para a gente entender aonde que tá tudo isso. Mas uma coisa que a senhora vai ter que fazer é abrir mão do controle. Ela falou assim, eu prefiro morrer a abrir mão do meu controle. Então, gente, a doença tá aí. Eu não sei como tá essa senhora hoje, mas ela tava na doença orgânica crônica. Ou seja, e aí o que você prefere? Você prefere cuidar das suas emoções, mudar a sua forma, as suas atitudes, ou você prefere o sintoma físico? E eu não condeno essa senhora de jeito nenhum, sabe por quê? Porque a dor que ela tem aqui, ó, a dor dela daqui, ó, é muito maior do que os sintomas físicos que ela tem. Ou seja, o intestino estando preso, ela tá lá no hospital, ela tá debilitada, tá ali passando muito mal, mas tudo isso que ela vivencia no corpo físico dela é mais leve do que a própria dor de encontrar com a causa raiz. E aí foi uma opção dela. A gente não obriga ninguém a passar pelo processo terapêutico, porque eu costumo dizer que eu só sou um GPS. E aí o que acontece? Muitas pessoas, elas falam assim, Juliana, mas o seu protocolo ele tem um valor elevado. E aí foi o motivo de eu fazer a live com esse tema hoje, foi porque essa semana e a semana passada eu recebi mensagens por direct de pessoas falando assim, olha Juliana, tô eu aqui depois de 1 ano e eu vou passar pelo seu protocolo, porque agora eu tava com sintomas leves, que eu tinha uma leve intolerância alimentar e agora eu tô com fezes com sangue nas minhas fezes. Ou seja, a pessoa, ela passou pelo campo energético, depois ela foi para a fase funcional, ela foi para os sintomas orgânicos agudos e ela chegou numa fase crônica. Gente, não deixem chegar os sintomas dessa forma. Sabe, as pessoas falam, é muito alto o valor do seu protocolo. Põe na ponta do lápis o quanto você gasta com remédio, com comida sem glúten, com exames, você gasta procurando outros tipos de terapia. Se você colocar na ponta do lápis 4 vezes por semana terapias, você vai ver o quanto que você gasta anualmente. O processo é muito mais barato. Daqui 5 anos, você quer estar na fase crônica, na fase orgânica crônica, defecando sangue, indo no hospital, com o sistema totalmente debilitado? E aí o que acontece? A agenda, ela tá cheia. A agenda tá cada vez com mais fila de espera. Aí a pessoa vem e fica brava comigo porque eu não tenho horário para atender. Só que ela já me conhece, ela conhece meu trabalho há muito tempo, foi procurar ajuda com outros profissionais que não resolveu e quer que eu atenda urgente. E não é assim que as coisas funcionam. Todo mundo que passa pelo protocolo tá esperando, tem fila de espera, tem gente aqui que tá esperando passar pelo protocolo e tá na fila, gente. Eu não posso abrir mão de um pelo outro, entendeu? Então, não deixem, essa live é para explicar para vocês não deixarem os sintomas de vocês chegarem na fase orgânica crônica, porque vocês vão sofrer muito. Vocês têm noção que tudo começa aos pouquinhos e as pessoas vão empurrando com a barriga? Quem é? Comenta aqui pra mim. Quem é que começou com uma intolerância leve e hoje a intolerância tá num grau altíssimo, tá na fase crônica, que tem diarreia todos os dias, que não consegue comer mais nada, nível de ansiedade tá a 1000, uma depressão gigantesca, tem medo de sair de casa, medo por causa da pandemia, medo por causa de que vai passar mal, medo de tudo. Quem é? Tem alguém aqui? Coloca assim, eu tô assim. Então, gente, essa live eu tô fazendo ela muito rapidinha, só para mostrar para vocês terem consciência do que é isso. Esse conhecimento, ele vai ser um conhecimento integrativo daqui 100, 200 anos. Aí sim, o que eu tô falando, eu tô sendo a precursora disso, as pessoas vão falar, nossa, realmente, olha o que a Juliana falava, né? Ela foi a precursora disso e tudo mais. Só que esse conhecimento tá chegando até vocês. Esse conhecimento tá aqui, chegando até vocês. Cabe a vocês fazer o que vocês vão fazer. Se você tá com intolerância alimentar, o seu sistema tá dando sinal para você,
de que algo não tá legal. Se você às vezes come lactose e às vezes tem algum desconforto, você tá na fase funcional. Se você tá aqui comendo lactose e tá passando mal, você tá o quê? Na fase orgânica aguda. Agora, se você, mesmo tirando todos os alimentos que você está intolerante alimentar e você continua passando mal, você tá na fase crônica, gente. Seu sistema já deu 300 milhões de oi, presta atenção. Mostrando a app aqui, eu sei que vocês adoram a app, tá? Mostrando a app. Maria, o valor do protocolo é passado via WhatsApp, tá bom, lindona? É só clicar ali no link que tá na minha biografia e mandar uma mensagem que a Ana te passa tudo. Então, o que acontece? Fazendo uma alusão dos 4 sintomas. Quando você tá ali com a panela de pressão ligada, na fase energética, é como se a panela não tivesse... A panela tá esquentando só. A água aqui tá começando a borbulhar. Se você desliga o fogo e tira o que tá aqui, né? Limpa todo o conteúdo que tá aqui, beleza, pronto. Você limpou, sua panela de pressão tá maravilhosa, não vai dar problema, não vai chiar, não vai explodir, não vai acontecer nada. Maravilha. Aí o que acontece? Você não olhou para a parte energética, não foi lá, não fez o que tinha que ser feito, beleza? Aí o que é começar? Sabe quando a panela de pressão dá o primeiro shh, sabe? E aí você vai lá e abaixa o fogo para que ela não fique girando. Você entra na fase funcional, que é quando você faz os exames e não tem nada. Às vezes você come e passa mal, às vezes você come e fica bem. E você fica, será que eu sou intolerante? Será que eu não sou? O que será que eu tenho? Você tá na fase funcional. Essa é a melhor fase para você tratar, porque você já sabe que você tá com algum desconforto, mas ainda não foi pro seu corpo físico diretamente. Aí, o que acontece? Na fase orgânica aguda, a panela de pressão já começa a gritar aqui, ó. E você não abaixou o fogo e a panela de pressão tá gritando lá, gritando. E na fase orgânica crônica, o que acontece? Bum! Explode tudo. E aí? Que fase que vocês estão, hein? Que fase que vocês estão? Deixa eu ver. Ó, o Rodolfo falando, eu tenho problema desde o 16, estou com 41. Rodolfo, vamos cuidar disso, cara, porque a panela de pressão pode explodir a qualquer momento. Olha lá, a Thelma falando, eu tenho intolerância há mais de 15 anos e hoje eu sofro com tudo isso. Exatamente. Exatamente, gente. Então, o que precisa fazer? É limpar o lixo emocional, é ressignificar, encontrar a causa raiz, ver aonde está, onde você está preso, em que trauma do passado você está. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá, acolhe a sua criança interior, ressignifica, limpa o lixo emocional, dá um novo entendimento para tudo que aconteceu e reprograma sua mente. Para quê? Para que você volte a comer os alimentos de forma leve, tranquila, saudável e tenha o intestino funcionando perfeitamente bem. Gente, tem alguma dúvida? Escreve aqui pra mim, porque eu tenho aula agora e eu preciso encerrar a live, mas eu não queria encerrar com vocês com alguma dúvida, então se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra eu saber. Fez sentido esse entendimento para vocês? Dos sintomas físicos, vocês entenderam certinho por que o nosso corpo ele começa com os sintomas de forma leve e aí vai dando sinais e do nada, às vezes você vê que tudo explodiu. Vilma, se você estiver na fase crônica, o protocolo funciona da mesma forma. A gente vai atrás da causa raiz, ou seja, o PP tá aqui gritando, fase crônica, o que a gente vai fazer? Desligar o fogo, abrir a panela de pressão, limpar o lixo emocional, tirar tudo que tem dentro da sua panela de pressão, todo o lixo emocional e encontrar a causa raiz. Encontrando a causa raiz, limpando, ressignificando e reprogramando a sua mente, você volta
você pode voltar a comer os alimentos de forma leve, tranquila e saudável. Independente se você tá na fase energética, que muitas vezes as pessoas não chegam até mim na fase energética, mas chega na fase funcional, ou se você tá na fase crônica, o protocolo ele auxilia da mesma forma. O que eu tô querendo vir trazer com esse conteúdo é para vocês não deixarem que o negócio chegue, os sintomas ou a doença chegue na fase crônica, porque ela vai chegar, gente. Enquanto você não for lá e ressignificar o que precisa, o seu sistema vai mostrar para você, vai aumentar os seus sintomas. Foi como eu falei no começo da live. Procurem sobre o pai da psicossomática. Quem é? O Grodeck. Procurem na internet, leia livros sobre e vão pesquisar. Isso já é um conhecimento que já tem desde 1900, no começo de 1900, tá? Então, Rodolfo, deu para entender, para mim parece ser um sonho. Eu entendo, Rodolfo, porque o que acontece? Eu passei 10 anos da minha vida sendo intolerante alimentar e até hoje, isso já passou não sei quantos anos, já passou e esse final de semana eu fui viajar, cara, e eu sempre agradeço, falo, meu Deus, que bênção, sabe? Porque, enfim, foram 10 anos, entendeu? E poder viajar, sair sem precisar levar marmita, mesmo que já tenha passado tanto tempo, é maravilhoso. Então, eu super te entendo. Quanto tempo dura o protocolo? Hilda, cada caso é um caso, mas geralmente é em torno de 90 dias, tá? Você passa por uma sessão comigo, depois de 45 a 60 dias a gente tem o seu retorno. Em 90% dos casos é necessário só uma sessão e um retorno, e aí para você voltar a comer os alimentos. Então, gente, se vocês querem passar o carnaval, tá? Olha só, o carnaval, podendo comer de tudo, a hora é agora, porque a agenda tá com mais ou menos 2 meses e meio de espera, tá? É um tempo razoável. Então, para você passar pelo protocolo, começar a voltar e ter os benefícios do protocolo, tem um tempo. Então, se você quer, não sei se agora no final do ano dá para você voltar a comer, depende de cada caso, é um caso, mas se você quer garantir o seu carnaval, a hora é agora, porque a fila de espera tá ficando cada vez maior, tá? Então não deixe, não vai achando que você vai pagar o protocolo em novembro, em dezembro você vai passar. Não, tá? A agenda tá bem cheia, graças a Deus. Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Lilian falando, eu comecei com sintomas leves, às vezes nem tudo com lactose me fazia mal, hoje sim, tudo que eu como com lactose faz mal. Exatamente, Lilian, agora você entendeu por que isso começou, porque você vem numa fase, ou seja, agora você está na fase orgânica aguda. Se você não olhar para isso, com o passar do tempo você vai para a fase crônica. E aí, cada vez vai piorando. No meu caso, eu fiquei muitos anos na fase crônica, porque eu não conseguia comer, meu intestino não fazia absorção, e cada vez mais debilitada, mais doente, mais triste, mais irritada, mais intolerante, e vai virando uma bola de neve, porque aí é o sintoma físico que junta com o emocional, e aí já viu, né? A Maria toma remédio todos os dias, exatamente. Quando você toma remédio, você o quê? Tá tratando o sintoma, você não tá indo atrás da causa raiz. Então, aí o que acontece? Se para você é mais confortável tomar remédio todos os dias e viver dependente disso, e não só tomar o remédio, mas tirar os alimentos que você gosta, tá tudo bem? O seu sistema, o seu corpo vai continuar dando esses sintomas e às vezes pode até aumentar. Agora, se você quer encontrar a causa raiz, quer encontrar por que você realmente está assim, aí o protocolo pode te auxiliar. Eu vi a foto exatamente, poder compartilhar um quarto sem ter vergonha de dar o piriri, gente, foi fantástico. Eu ainda até comentei com as meninas que estavam comigo. Aí uma delas falou assim, né, falou, ai Ju, meu intestino geralmente ele não funciona muito bem na viagem, quando eu vou viajar, quando eu tô fora de casa. Mas agora com você, acho que você tem esse poder de fazer o intestino funcionar perfeitamente bem. A gente deu risada. Porque realmente é maravilhoso. Porque quem tem intolerância alimentar sabe o fedor que é, né, gente? A maioria sabe que
Meu irmão chamava de tchacabum, porque eu tinha diarreia, aí o vaso fica daquele jeito, né? Então, quem tem diarreia sabe exatamente o que eu tô falando, né? Olha lá, a Gi. Legal, Gi. Legal, Gi. Que bom que ficou claro. Maravilha, a Ana te auxilia com isso. O protocolo, ele é de forma online, tá? Todo protocolo eu só atendo de forma online, não atendo mais presencial. Para saber mais informações, é só clicar ali no link que tá na minha bio e mandar mensagem. A Sol falando, tenho síndrome do intestino irritável, foi como uma bomba. Começou com uma dor forte e de repente estava intolerante à lactose severa. Exatamente, provavelmente o seu corpo deu sinais que você não prestou atenção. E aí o que aconteceu? A panela de pressão veio aqui, estava aqui já girando, gritando, você não prestou atenção, você não abaixou o fogo e de repente o que acontece? Bum! Ela explode, e aí ela explode de uma vez, e aí o que acontece? Suja tudo, machuca quem tá do lado, machuca você, machuca todo mundo. E é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiver, coloca aqui rapidinho pra mim, porque eu preciso desligar que eu ainda tenho aula hoje, gente. Vocês acreditam? Amo muito vocês, viu? Pra estar aqui fazendo live. Não, Rodolfo, não tem necessidade de ser presencial. Eu não tenho mais um consultório físico, tá? Eu só atendo de forma online porque não só a questão de pandemia, mas realmente o online deu super certo e eu posso atender pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Então, só atendo de forma online e não vai ter mais o presencial, não. Tá bom? E é isso. Mais alguma dúvida? Se tiver, coloca aqui rapidinho. Eu vou ficar mais 1 minuto só, porque minha aula já começou há 15 minutos. Que mais, gente? Alguma dúvida? Tá, a Inajara perguntou, onde eu posso ver como funciona o protocolo? Lindona, ali no link que tá na minha biografia, clica ali, lá na página principal, lá vai ter sobre o meu e-book, vai ter um vídeo, uma outra live que eu explico, é a live número 4, que eu explico certinho por que você está intolerante alimentar, por que os seus sintomas aumentam cada dia. Lá também tem o contato de WhatsApp para você saber o valor do investimento do protocolo, como é que ele funciona certinho, qualquer dúvida que você tiver, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp que a Ana te responde, tá bom? E é isso, meus amores, eu preciso ir, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode mandar direct. Se vocês acharam que foi uma live legal, vou pedir para vocês darem um like. Daqui a pouco, daqui 2 minutos, eu vou estar compartilhando ela lá no feed. Se vocês acharam que realmente foi uma live esclarecedora, fala live top, adorei, dê um like, curtam, isso ajuda, é uma forma de uma troca que a gente consegue fazer entre vocês e o meu trabalho, de vocês também me ajudarem, tá bom? Então é só dar uma curtida, não cai o dedo, tá? Não cai dedo, dá um like, escreve lá porque isso ajuda e também auxilia outras pessoas nesse conteúdo. Isso é para constipação, isso é para tudo, todo e qualquer tipo de sintoma, seja sintoma gastrointestinal, qualquer coisa, seja uma dor que você tem no ombro, uma dor que você tem no joelho, seja um pé, um tornozelo que você fica torcendo a todo minuto. Esse conhecimento que eu dei para vocês é para vocês integrarem na vida de vocês. Se você tá com algum sintoma físico, em qualquer parte do seu corpo, com alguma doença, você tem que ver em qual fase do sistema da doença você tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e bom resto de semana para vocês.